Hoje vamos finalizar o mês de setembro. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje e se gostarem deixem seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar. Se não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal, tô muito feliz que tá chegando gente nova. Tô muito feliz, quero muito que isso cresça, porque acho super divertido. Bom, gente, eu tenho gostado muito de fazer isso aqui. Então, acho que esse é o objetivo, assim, fazer uma coisa que a gente gosta. Coisas que a gente não gosta já tem um monte por aí, né? Então, vamos lá. Leituras de setembro. Setembro foi um mês, assim, de menos leituras. E também, eu não sei o que aconteceu, não foram, assim, tão agradáveis. Na verdade, eu acho que eu sei. Eu tive aqui, um mês, assim, bem agitado. Recebi meus pais, então talvez uma coisa que eu encontre nos livros, que seja me divertir, que seja o prazer. Eu tive isso em outros momentos, em outros lugares, com outras fontes. Não que eu não tenha, claro que eu tenho, mas, acho que até o tempo, sabe, de dedicação às leituras, acho que não rolou tanto. Não que eu não tenha lido e que não tenha sido bom. Eu li 3 livros e foram boas leituras. Um não tanto, o outro melhor e o outro melhor ainda. Então eu vou contar tudo para vocês. Vamos começar com do menos para o mais. É um livro interessante, esse aqui é O Leopardo, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que é um italiano. E isso aqui fala da unificação italiana. É um momento histórico ali que eu lembro muito bem de ter estudado na escola, mas que não é algo que a gente fale tanto, né? Acho que, sei, não é tão interessante, não sei. Não é uma coisa que a gente grava e que existem outros momentos da história do nosso mundo, nosso planeta, que a gente fala mais, né? Que tem mais conhecimento, ou simplesmente que é mais comentado. E esse aqui não é tanto não, então tem esse detalhe, mas acho que eu não achei tão interessante a escrita dele. E tem um outro detalhe, que eu li meio que por obrigação. Acho que foi isso que estragou minha experiência. Por quê? Eu fiz parte do clubinho da Paloma Lima, que eu adoro, ela é uma pessoa incrível, e o grupo todo é muito interessante, muito legal, é muito bom de participar. Mas no mês de agosto, eu queria muito ler o livro, que ia ser do mês de agosto. Era um livro assim, um livro russo, que é o Mestre e Margarida do Bulgakov. Achei super interessante, foi maravilhoso, foi uma experiência assim incrível. A outra experiência que eu tinha tido foi lá em abril, foi com o José Saramago, minha primeira leitura do Saramago, então foi maravilhoso também. E agora, sabe quando você lê, já que eu tô no de agosto, vou participar do de outubro, que vai ser o A Insustentável Leveza do Ser, um livro clássico que eu morro de curiosidade. Falei, então fico em setembro também. Só que setembro não achei tão interessante. Parece ser muito bom, as pessoas comentam muito bem sobre esse livro, mas não consegui me apegar, não consegui
me aprofundar nessa leitura. Eu li, sabe, parte eu deixei com audiolivro, assim, bem sem interesse, sabe, quando você tá lavando a louça, põe lá e o que consegui captar foi. Não foi tão bom pra mim, não sei, assim. É a história de um príncipe da Sicília, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo, e de Palermo, ele mora em Palermo, e aí ele a tem, assim, algumas cidades que ele passa e isso vai, refletindo ali na história e tal, e a decadência dessa família, da vida dele, porque a Itália deixa de ser a a a a região que eles são ali, que eles dominam, deixa de ser, dominância deles, né, e passa a ser a Itália unificada, passa a ter um rei para a Itália toda, para depois vir a ser república, não sei quando, mas e aí, eu não sei, a história, o jeito que ele contou, é muito personagens, uns personagens é um livrinho fino, ó, mas uns personagens também não muito interessantes, eu não curti muito. Talvez não tenha sido o momento, não sei, mas fica aí, foi lido, um clássico da literatura italiana, O Leopardo. Aí, o próximo que eu li, meu autor favorito, um dos que eu curto muito e que eu até agora tudo que eu li foi maravilhoso, mas esse também maravilhoso, a história é maravilhosa, mas tem uma quebra, na narrativa, uma coisa que acontece que eu fiquei meio assim: "Gente, tá meio muda a perspectiva". Eu acho que é isso, tá, eu não entendo exatamente de tudo da literatura, não é mesmo? Não sou uma pessoa que estudou isso, não que eu não possa estudar agora, mas neste momento ainda não, né. Então não sei o que que é, não sei o nome que isso tem, mas a história começa com uma direção, e aquilo parece que se conclui, e ela toma uma outra direção. Ainda tem história. Dá a impressão que, assim, acabou aqui o livro, tá tudo certo, e ainda tem livro, que é As Intermitências da Morte, do José Saramago. Eu tinha uma curiosidade muito grande de ler esse livro, conheço pessoas em que esse é o favorito do Saramago. Eu gostei muito a a história em si e ficar imaginando, né, o exercício que ele fez de imaginar o que acontece se ninguém mais morrer, é muito interessante. É muito interessante. Ele torna isso um romance, né, então, o que que acontece se ninguém mais morrer? E as pessoas continuarem ficando doentes e lotando os hospitais? O que acontece se ninguém mais morrer e as pessoas continuarem ficando doentes nas suas próprias casas? E aí eles vão fazendo as pessoas envolvidas nesse lugar, né, as pessoas que residem nesse lugar onde a morte não existe mais, que é como se fosse um país que tem fronteira com mais 4 outros países, com 3 acho, outros países. Então nos outros países ao redor continua a morte normal, continua a vida e a morte tudo normal. Nesse país específico, não, a morte para de atuar. Então, o que que acontece? Né, e aí ele vai fazendo uma projeção, os personagens vão imaginando: "Nossa, mas imagina daqui 10 anos, nossa, imagina daqui 20 anos, imagina o que que nós vamos fazer daqui 100 anos", porque é natural, né, o planejamento, aqui fala muito da política, envolve, né, o governo do lugar, envolvem as empresas que são responsáveis por velório, por hospital, os hospitais. Então, tudo isso existe um planejamento, né? Existe aí uma estatística, mais ou menos, de quantas pessoas uma empresa funerária consegue fazer lá o velório por mês, por dia, por ano. Com certeza, cada empresa tem a sua ideia, né, de um planejamento.
E aí, a partir do momento em que, não morre mais ninguém, então a empresa funerária já era, coitados, faliram. Ou vão falir, né. Não morre mais ninguém, mas aí o hospital ainda tem pessoas que ficam doentes e essas pessoas vão para o hospital e vai lotar os hospitais e qual é a capacidade dos hospitais, até onde os hospitais conseguem. E as casas de idosos? As casas de lar de idosos, né, onde os idosos existem aqueles em que os idosos vão, passam o dia e voltam para suas famílias, para suas casas. Existem aqueles em que os idosos moram. Como que eles vão viver? Porque aquele idoso não vai morrer mais, então ele vai ficar para sempre e os novos, as pessoas vão continuar envelhecendo. Então toda a vida correndo naturalmente, menos o fim. E aí? Esse exercício para mim foi muito reflexivo. Porque a gente eu tenho, e eu não sei vocês, mas eu tenho, um apego muito grande na vida, principalmente das outras pessoas. Não que eu consiga pensar na minha morte, gente, já fiz esses exercícios e não consigo, mas das outras pessoas é aterrorizante. E a gente, tem que pensar que ele vai ficar aqui para sempre, e aí? Né, não existe a vida feliz aqui no planeta Terra saudável e bem para sempre. Estamos bem, estamos saudável e vamos ficar assim para sempre, não existe. Então esse exercício que ele faz nesse livro eu achei muito interessante, mas depois existe a perspectiva da morte, que é a segunda história. Enquanto a história não que ela não tenha sido interessante, mas enquanto a primeira parte fala sobre as outras pessoas, como que as pessoas viveram, e aí, num determinado momento, a morte, que ela se diz que ela é só uma morte, não é a morte geral, tanto que aqui a palavra morte é com letra minúscula, aqui no título e no dentro do livro também, e ela dá uma justificativa para isso, ela explica que ela não é a morte geral do planeta todo, ela tanto que ela não é responsável pela morte dos animais, por exemplo. E ela se comunica com os seres humanos e a partir disso existe uma outra história, que é a história dela, que é interessante, tão interessante quanto a primeira parte, mas que muda. E aí eu achei que fica uma coisa meio estranha, assim. Mas foi só um estranhamento, assim, não é que eu não gostei. Eu gostei muito, mas eu gostei mais da primeira parte, dos seres humanos sem saber o que fazer, que rumo tomar. Eu achei mais interessante. E é isso. É Saramago, maravilhoso. Eu espero que eu goste de todos os livros dele. Expectativa aqui é alta e vamos ver. E aí eu finalizei com um livro, aqueles 2 eu tô contando para o desafio da Maratonas Voos Literários do verão, então tá lá no vídeo, se vocês não viram o vídeo, vejam. E esse aqui eu vou contar pro próximo, que é do outono. E não tá na minha TBR, mas se vocês não viram a minha TBR, vejam lá. Esse aqui é o Grande Mentecapto do Fernando Sabino. Eu não sabia que esse livro era tão maravilhoso. Esse livro aqui tem um estado de Minas inteiro aqui dentro. É muito interessante. O Grande Mentecapto é um homem com problemas mentais, com problemas psicológicos. É muito engraçado, é muito interessante. Ao mesmo tempo, ele tem umas tiradas muito, muito boas. Muito inteligente, que você fala, nossa, mas ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Da onde que disseram que ele não é? E é muito legal esse livro, muito bom, assim. Se tornou um dos meus livros brasileiros favoritos. Tô perdida quando for fazer os melhores aqui do ano. Não sei o que eu vou fazer. Mas vamos lá, né? Aqui a gente tem a história do Geraldo,
Onde que tem o nome dele? Geraldo. Ele recebe o apelido de Viramundo, mas o nome dele é Geraldo, é José Geraldo Pérez da Nóbrega e Silva, que é o nome que ele diz que é o nome dele. Ele diz, quando as pessoas perguntam, né? Ah, quem é você? Qual é o seu nome? Ele diz José Geraldo Pérez da Nóbrega e Silva. Ninguém sabe de onde ele tirou isso, porque na verdade, de nascença mesmo, da família dele, o nome dele era Geraldo Boaventura. E ele recebe o nome de Geraldo Viramundo. E aqui conta que o pai dele era português e se mudou para o Brasil em 1890 e alguma coisa. E aí logo teve os filhos. Ele se casa e tem vários filhos. E em determinado momento ele sai de casa, o Viramundo, né, um dos filhos do Boaventura. Ele sai de casa e percorre o mundo, mas não é o mundo todo, né? É só o mundo de Minas Gerais, que é um país, né, que é assim muito grande. E aqui ainda é início do século XX, né? E ele mostra algumas das dificuldades, né? Tanto que é chamado de província de Minas Gerais. Ele mostra algumas das dificuldades que o povo passa, que o povo passou nessa época, e ainda existe, né? Ainda existe muita pobreza e muita dificuldade, mas a gente sabe que o mundo mudou muito. E aí ele mostra aqui várias passagens dessa pobreza, dessa dificuldade, e várias cidades de Minas com as suas particularidades, como Barbacena, que tinha muitos hospícios. Então, e a gente sabe que tem a história não é nada interessante de lá, assim, não é nada não interessante, nada bonita. Mas é um livro muito legal, que dei muita risada, eu queria ficar gargalhando assim o tempo todo, sabe? Você falando assim, tem que parar para rir, porque é muito interessante, muito engraçado. Gostei muito, gente. E esse eu contei, além do desafio do outono, entrou no desafio de em setembro ler um livro um livro brasileiro. Ler-se Brasil, setembro. E foram esses os livros que eu li. Foram poucos, mas foram bons. Por mais que eu não tenha gostado tanto do Leopardo, eu acho que eu não consegui me conectar, porque tinha outras coisas aqui, outras prioridades, mas faz parte da vida também. Faz parte também a gente, às vezes, perceber que tá lendo só porque tá lendo e não tá curtindo e não tá sendo tão maravilhoso, né? Acho que eu tô aqui para isso, né? Para poder fazer as leituras e interpretar o que eu sinto com elas. E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.